Dúvida de um, dúvida de muitos. Bora lá, colegas dentistas, vamos conversar sobre esse caso clínico dessa urgência que eu acolhi de um siso dente 48 infeccionado associado aí a uma cárie profunda com comprometimento do canal. E esse caso clínico que eu compartilhei ontem desse acolhimento em pleno sábado de carnaval, muitos colegas fizeram várias perguntas, vários questionamentos, não só do procedimento clínico que foi realizado para alívio da dor dessa paciente, mas como também qual foi o protocolo de medicação, de acesso, de irrigação desse canal. Então bora lá conversar um pouquinho, que eu sempre digo. Colegas dentistas, urgências na odontologia, a gente tem que estar preparado o tempo todo, tá bom? Então eu sei que muitos colegas sentem-se inseguros na hora de acolher uma urgência, tem medo de não realizar o procedimento correto, fica na dúvida de fechar um diagnóstico assertivo para esse caso clínico de urgência, porque a urgência não avisa qual é o modelo que ela vai aparecer, ela simplesmente aparece e a gente tem que estar ali preparado, disposto para acolher e entender o caso clínico de todos os procedimentos. Então seja muito bem-vinda, boa noite Gabi, seja muito bem-vinda à nossa live surpresa aí para a gente definir sobre esse caso clínico de acolhimento dessa urgência. A paciente entrou em contato por telefone, pelo WhatsApp, e ela relatou que ela estava sentindo muita dor. Então, no relato que eu compartilhei aí do paciente, olha a mensagem que a paciente encaminhou quando ela estava sentindo dor. Olha, ela enviou essa mensagem: olha, doutora, você está atendendo hoje? Dentista, ela procurou, gente, esse telefone num atendimento 24 horas, tá bom? Olha, tô com um siso para arrancar, estou sentindo muita dor. E aí eu continuei a conversa, né? Dei continuidade, ela já tinha o raio-x dessa região, ela já sabia que esse siso era indicado para remoção, ele estava infeccionado, mas ela estava sentindo muita dor. E um relato especial que ela fez é que ela estava sentindo muita dor, mas que também ela tem muito medo de dentista. Então, colegas dentistas, é o que a gente vai mais escutar, a cultura, né? As pessoas têm muito receio de ir ao dentista, e principalmente quando sabem que é extração de um siso ou qualquer outro paciente está com dor. O paciente que tem medo de dentista está com dor, ele tem mais medo ainda. Então é muito importante a gente entender e fazer um acolhimento perfeito para esses casos. E vocês sabem, dentro do nosso método DC, a gente tem 2 pilares: o pilar do raciocínio clínico, mas o pilar do acolhimento, para essa paciente ficar bem tranquila. E no desenvolver hoje da gente colocar esse caso clínico, surgiram várias dúvidas. Por quê? Como a gente pode ver no raio-x, eu vou compartilhar de novo, igual a gente compartilhou hoje, olha, no raio-x a gente observa que a gente tem deixa eu chegar ele mais, vou ficar aqui mais pertinho. Gente, sejam todos bem-vindos à live surpresa do Dentista Confiante. Eduardo, a Gabi já dei boa noite, Lilian, Marilene, Paulina, sejam bem-vindos. Essa live não foi programada, foi uma live surpresa, porque surgiram várias dúvidas sobre esse caso clínico e eu não posso deixar vocês, meus colegas dentistas, alunos, mentorados, ficarem na dúvida de um acolhimento de caso clínico. Por quê? Dúvida de um, dúvida de muitos, e situações como esse ou semelhante a essa pode acontecer a qualquer momento no consultório. Então, nesse caso clínico, olha, como a gente pode observar no raio-x, nós temos aí o dente 48,
na posição semi-inclusa. Então, toda vez que vocês observarem um dente na posição semi-inclusa, alerta o seu paciente, faça um raio-x periapical, porque é muito difícil fazer uma higiene correta de um dente semi-incluso. E o mais comum de acontecer é exatamente com o que aconteceu com a Bruna, essa paciente de hoje, de ontem, deu acolhimento de sábado, de carnaval. Há uma infiltração de cárie pela dificuldade de se fazer a higienização. Então, a gente no exame clínico já avaliou que ela, além de estar com o siso infeccionado, gengiva edemaciada, com presença de pus, sangramento, havia também uma lesão cariosa muito profunda, muito invasiva, e a gente já pode observar pelo próprio raio-x que há um comprometimento do canal, há uma invasão, uma exposição. E aí, a gente usa dentro do protocolo, dentro do MEDC, todas as perguntas, mas o paciente já cantou a pedra, né? Como diz, ele já falou que ele estava com dor espantânea, dor latente. Ela relatou que mesmo tomando medicamentos analgésicos, a dor não melhorava e que ela já sabia que precisava fazer a remoção do siso. O que a paciente não sabia é que, associado à infecção do siso, ela tinha uma cárie profunda com comprometimento do canal. Então, ela tinha o pacote completo aí, gente, de sensibilidade, né? Ela estava com uma dor latente, espontânea, contínua, que não demorava, que não passava com o uso do analgésico, e a minha paciente também. Ela tem medo, ela tem receio de dentista. Então, pacientes que têm medo, as coisas evoluem com muita rapidez. Por quê? Porque ela não procura assistência odontológica na fase inicial, quando ela percebe uma cárie. Infelizmente, ela, por medo, e a gente precisa entender isso, ela protela esse atendimento e só vai buscar um acolhimento quando chega a dor. Mas a gente precisa ser empático, acolhimento, ter humanismo com essa paciente e ajudá-la. Então, no consultório, a gente fez toda a anamnese, toda a avaliação, a gente fez a anestesia, né, do bloqueio do alveolar inferior, para que essa paciente já sentisse um conforto. E, pessoal, mesmo bloqueando o alveolar inferior, a paciente ainda tinha sensibilidade. Por quê? Ela apresentava uma situação de pólipo pulpar. Lembra da nossa live? Tem uma live específica, linda, de pólipo pulpar. E a polpa já estava hiperplásica, esponjosa, mostrando ali na cavidade dental. Então, a gente precisou, para um alívio imediato da paciente, aplicar ali a anestesia intrapulpar. Então, dessa primeira orientação de hoje, o que eu quero falar para vocês? Sobre anestesia intrapulpar. Qual de vocês aí já fizeram uma anestesia intrapulpar? E qual a importância dessa anestesia? Oi, Gabi, já precisou fazer uma intrapulpar para aliviar imediatamente porque o bloqueio não foi o suficiente? Por causa do quadro inflamatório? Poliana, já precisou fazer aí uma intrapulpar? Oi, Johnny, tudo bem? Oi, Laís. Oi, Chaves. Hein? Isso, ó, a Gabi tá falando aqui que ela já fez intrapulpar. Dá um suador, né? Tanto em nós, gente, como no paciente. Mas em algumas situações não tem recurso. O ideal é fazer a intrapulpar. E no método do dentista confiante, eu vou compartilhar aqui com vocês como a gente vai fazer uma intrapulpar menos desconfortável para o nosso paciente. Antes da gente fazer a aplicação, porque não tem outro jeito, é a agulha na polpa, não tem outro jeito. Mas antes disso, a gente vai pegar uma bolinha de algodão, vamos umedecer essa bolinha com anestésico mesmo, o líquido, mesmo que está lá na sua carpule. E vamos colocar esse anestésico dentro da cavidade pulpar.
E nós vamos deixar a paciente descansar um pouquinho, colocar um rolete de algodão ali por cima para ela não sentir o gosto do anestésico e vamos aguardar de 3 a 5 minutos. Enquanto isso a gente vai conversando com o paciente, vai acalmando, tranquilizando. Por quê? Esse anestésico, essa bolinha de anestésico, o líquido mesmo, a nossa lidocaína, vai anestesiar superficialmente esse pólipo pulpar, essa polpa que está exposta. E isso, quando a gente for introduzir, iniciar a nossa infiltrativa dentro da polpa, ali o paciente não vai sentir muito desconforto. Então segue essa dica, anota aí no cantinho, toda vez que você precisar fazer uma anestesia intrapulpar, coloque aí uma rodinha, uma bolinha de algodão, em dica de 31 anos de experiência. Sabe por quê? Isso vai te dar mais segurança em fazer o procedimento e isso vai dar mais conforto ao seu paciente. E quando você dá mais conforto ao seu paciente, na aplicação de uma anestesia e alivia a dor, é tirar com a mão, fazer a intrapulpar. Porque mesmo anestesiada, mesmo com o alveolar inferior bloqueado, a gente perguntava: Bruna, está tudo bem? A Bruna: mas eu ainda estou sentindo um pouquinho. E aí quando esse pouquinho eu consegui limpar todo o resto alimentar, o tecido cariado que estava ali na polpa, eu dei de cara com o tecido pulpar exposto, eu dei de cara com o pólipo pulpar. E essa técnica vai ajudar bastante. Quem gostou dessa técnica aí, gente, guarda no coraçãozinho, no cantinho, que vai ter situações que você vai precisar de utilizar, tá bom? A Gabi tá perguntando aqui, ó, você colocou bolinha do algodão com anestésico por cima do pólipo? Isso, Gabi. Gabi, você faz uma bolinha de algodão que cabe dentro da cavidade, coloca ali o próprio anestésico, a própria lidocaína e coloca dentro da cavidade, tá bom? E vai ficar assim, como se você tivesse feito um curativo de algodão com lidocaína. Eu gosto muito de colocar por cima um rolete de algodão para o paciente descansar a mordida, para deixar aquele anestésico bem ali dentro da cavidade e sem meu paciente ficar salivando e sentindo o gosto do anestésico, tá bom? Mas a ideia é essa, colocar a bolinha ali dentro do pólipo, dentro da cavidade ali, exatamente em cima. Por osmose ali, esse pólipo vai sofrer uma anestesia superficial e isso vai ficar mais tranquilo de você depois terminar e finalizar a intrapulpar, tá bom? Vai dar um pouquinho mais de conforto para o paciente e eu tenho certeza que o seu coraçãozinho humanizado e acolhedor vai ficar mais tranquilo em aplicar também, porque realmente é um modelo de anestesia muito desconfortável. E aí, qual que é o resultado, pessoal? É tirar com a mão a dor. O paciente imediatamente ele fala: acabou, parou de doer. Para você dar continuidade ao procedimento que a gente vai relatar aqui, tá bom? Oi, Paulina. A Paulina também tá perguntando. Oi, Fabiola, seja bem-vindo. Seja bem-vinda. Oi, Débora, sendo bem-vindo. A Paulina tá perguntando: doutora, fui fazer uma restauração no dente inferior, a anestesia não pegou. Você pode me explicar? Posso, Paulina. Posso te explicar? Tem até, Paulina, uma live nossa sobre a anestesia do alveolar. Depois você só me fala se foi bloqueio do alveolar, né? Você só citou que é dente inferior, se foi bloqueio do alveolar inferior, tá bom? Depois você só confirma pra mim, porque tem uma live, gente, vou só afastar um pouquinho pra eu explicar a Paulina. Paulina, nós temos uma live disponível no nosso feed que passa as dicas como fazer o bloqueio de um alveolar inferior eficiente sem causar dor ao paciente, tá? E tem algumas situações onde a gente tem realmente dificuldade em fazer o bloqueio desse alveolar e umas estratégias do método DC que foram compartilhadas lá, tá bom? Mas se você não encontrar, depois me chama no direct que eu te encaminho essa live, tá bom? Depois você me fala se deu tudo certinho aí. Bom, então nesse caso dessa paciente, o que nós já fizemos? Olha, nós já fizemos um acolhimento, porque é um paciente que tem que ter muita tranquilidade, porque é um paciente que tem receio de ir ao dentista, que tem medo de ir ao dentista.
Nós já fizemos o bloqueio do alveolar inferior, meu paciente ainda sentiu desconforto. Quando eu remover o tecido cariado, o resto alimentar que estava dentro daquela cavidade, eu vou colocar o raio-x aqui novamente. Sejam bem-vindos, colegas chegando aí na nossa live. A gente está conversando. Eu vou até colocar aqui, gente, só ver se eu consigo. Olha, hoje esse é o nosso tema, vou fixar ele aqui. Hoje a gente tá a fixar aqui, ó, uma urgência de siso infeccionado, como vocês podem observar aí no raio-x, associado aí à cárie com comprometimento de canal, tá? Nós já realizamos o acolhimento desse paciente que tem medo de ir ao dentista. Nós já fizemos o bloqueio do alveolar inferior, mas mesmo com bloqueio, meu paciente continuou sentindo desconforto, mas eu consegui remover todo o resíduo alimentar, o resto alimentar que estava dentro dessa cavidade aberta, e aí a gente deu de cara com um pólipo pulpar, né? Um tecido hiperplásico proveniente da polpa. Então a polpa estava exposta, vivinha ali, e a gente precisou fazer o bloqueio, então, direto, uma intrapulpar, e eu passei aí para os nossos colegas dentistas a técnica de uma intrapulpar mais confortável para o paciente, a gente colocando uma bolinha embebida com anestésico, com a lidocaína dentro dessa cavidade, aguardando de 5 a 10 minutos, e logo em seguida a gente realiza então a nossa intrapulpar com um pouco mais de conforto para o nosso paciente, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Ei Natural Odonto, ei Cidinha, ei Jennifer, Márcia, Miriam, Débora, sejam todos bem-vindos à nossa live aqui do Dentista Confiante. Aqui nesse perfil a gente ajuda nossos colegas dentistas recém-formados, com pouco tempo, ou aqueles que acreditam que o perfil possam contribuir para a gente ter diagnósticos assertivos e segurança nos procedimentos, como o caso dessa urgência. Como eu sempre falo, a urgência é algo que não avisa qual urgência o nosso paciente vai chegar ali, e a gente tem que estar aí preparado. E eu sei que muitos colegas às vezes ficam inseguros em acolher o paciente, são recém-formados, acreditam que não estão preparados ou estão inseguros, têm medo de errar, mas aqui com o nosso método DC a gente entrega toda essa experiência que eu tenho de 31 anos para ajudar vocês nesses acolhimentos, tá bom? Então, depois que o paciente está agora assim, aliviado, anestesiado, nós vamos fazer o que eu chamo de trepanação ou acesso à polpa. Nós vamos remover ali com uma broca esférica diamantada todo o teto da câmara pulpar. Então vamos voltar aqui no raio-x para a gente entender. Olha, vamos visualizando. Então nós vamos ali remover então todo o teto dessa câmara pulpar, remover curetar todo esse pólipo pulpar. Vai ter sangramento, tá, gente? Vai ter drenagem bastante aí nessa região, porque o processo o dente tá inflamado, mas o paciente não está sentindo dor. Eu tô fazendo essa curetagem com tranquilidade. E vou fazer bastante irrigação. Vou deixar a imagem do raio-x, gente, para vocês conseguirem imaginar o procedimento sendo realizado, tá bom? Então, eu vou com a broca carbide esférica, a gente vai remover todo o teto da câmara pulpar e a gente vai curetar todo esse pólipo pulpar, todo esse tecido inflamatório que tá aí, e vamos irrigar bastante com clorexidine a 0,12%. Adriana, por que clorexidine? Porque ela tem um poder de limpeza, de desinfecção, antibacteriano excelente, e ela não tem gosto ruim. Olha, é um siso semi-incluso, não tem como eu colocar isolamento absoluto. O dente tá aparecendo só um pouquinho. Então, a clorexidine vai promover a limpeza e ela não vai causar gosto desagradável no meu paciente.